Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Enfim, é série nova. Alien Headbutt. É isso mesmo. A cabeçada do ET. Shueisha tá completamente perdida mesmo. Vamos torcer pra essa série ter algum futuro, né? Mas eu não tô vendo não. O refrão da música do Mark sobre Shebeck ficou top. Vamos ver isso aí também hoje. Fiquei sabendo que ia ter uma música do Marquinhos sobre o Shebeck. Enfim. Capa e painel. Essa toque da Shawn Mendes, como vocês sabem, né? A série nova, né? Que é Cantou Cara, capa e painel colorida é Alien Headbutt, ou a cabeçada do ET. Enfim, vamos ver como ela vai sair. Em primeiro ficou Madano Ichi, em segundo One Piece, em terceiro Someone Hearts. Kageki no Kinato, Jujutsu Kaisen Módulos, Sakamoto Dashi, Nobigoto, Underdog, Rimaten, Kagurabachi, Exorcist no Kyoshikun, Witchwatch, todas as outras séries relevantes que inevitavelmente vão ser canceladas. Demorou? Enfim, nada disso interessa, o que interessa pra gente é Deus, tá? Eu vou botar aqui como sempre pra gente não perder tempo. Capítulo 1100... O que é isso aqui? Isso aqui é Madano Ichi, legal. Mangá muito bom, por exemplo. Por sinal, eu recomendo que vocês assistam. Que vocês leiam. Capítulo 1173 de One Piece. Senshi no Sedai, ou Geração de Guerreiros. Né? E aqui tá o pedido de capa. Pedido de capa. Um besouro, né? O LP me falou que eu ia ficar maluco essa semana com pedido de capa. O que é muito ruim, porque se a gente tem um besouro na capa aqui, muito provavelmente o Loki não vai ter o nome do besouro. Tudo que é mostrado muito provavelmente não vai ser, porque isso destrói a expectativa. É por isso que eu tô falando pra vocês já tem um tempo que nenhum dos pesadelos das crianças provavelmente vai ser uma referência a Akuma no Mi do Loki. Acho muito difícil ser. Por quê? Porque isso quebra a surpresa que está sendo construída a todo esse momento, entendeu? Fone de Rogue, Fenrir e tal, não acho que vai ser, tá? Não acho que vai ser a mãe lá, não acho que vai ser nada disso. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os mistérios que você ainda quer ver solução dentro de One Piece? Tem uma porrada. Tem porque as mentiras do Zop se tornam verdade. Tem porque, já que a gente tá falando do Zop, ele tá na capa, né? Tem o que significa Di, tem o que é One Piece, tem a explicação do Haki, tem a explicação das Akuma no Mi, tem o que aconteceu no século perdido que a gente não sabe, tem por que Enies Lobby ficou daquele jeito e por que ela não cai. Tem um monte de coisa. Como uma lâmina negra fica negra, enfim. Tem tudo isso daí pra gente ver. Fora uma porrada de outras coisas. Demorou? Enfim, pedido de capa, né? O Zoppo ga Hana no Saki ni Mitsu tsukete Kabutomushi. Kabutomushi é esse tipo de inseto aqui. É um besouro rinoceronte, né? Kabutomushi. O Tsukamayoto Machibu Sisteru Tokoro. É o Zop colocando mel no nariz pra tentar capturar um besouro rinoceronte. É isso? O que ele tá colocando não é mel, é seiva de árvore. Acho que é seiva de árvore, né? E o pedido foi Hoshi, esse é de Miyako, Hoshimiya? Acho que é Hoshimiya, né? Só até os kanjis, mas acho que é Hoshimiya. Porque esse é o kanji de Planeta Estrela, né? E esse aqui é o de Miyako, né? De capital. Mas enfim, beleza. Vambora. Yaruru Korose, matem Jaru, é isso? Matem Jaru. Aí aqui tem Nantoyu Sugata ni Doribrog. Que aparência é essa Doribrog? E aí tá todo mundo gritando aqui, né? Que mais? Sakutenanda Roronouzura. Qual que é o seu plano? Saku, né? Provavelmente o plano do Zoro é cortar todo mundo, né? Sonomae ni aitsura o zatei mono ka oshiete kore. Ele quer saber se pode cortar os outros, né? Cortar eles em pedaços pequenos, é isso? Tashikani Zen Kyohei Kaizokudan. Realmente, são todos os piratas gigantes guerreiros. Yaru-sama no enochi o mamoru koto ga daiji da ga kei o harau beki, né? Sem instante da naru beku
Então ele tá falando que eles são os guerreiros são respeitados, né? Eles têm que ser respeitados, então não é pra machucar eles. Hairudin Stansen. Os bichos estão falando aqui, né? Hairudin Stansen. Parece que estão zombando deles. Kochinikizuita. Eles viram a gente. Não é pra ficar entre eles. Não é pra ficar entre eles. No meio deles. Porque. Hazamareru yo. Hazamareru na yo. Não fique entre eles. Por quê? Porque se ficar entre eles morre, ou porque se ficar entre eles você é transformado também? Literalmente como o reverse, né? Não sei. Não tá entre aspas, então eu acho que ele tá sendo literal aqui. Oi. Omara, Gyojin Zoku no Toitsu wa dekita no ka? Muri da yo na. Zugyagyaga. Zugyagyaga. Ele tá os gigantes estão falando aqui, eles estão ridicularizando esses gigantes transformados, eles estão zombando do Hairudin, falando, e aí, vocês já conseguiram unificar os gigantes? Aí o outro tá falando aqui, isso é impossível, né? Aí eles ficaram putos, né? O Stansen e o Hairudin ficaram putos. Falaram assim, manda ver, Roronoa, né? Acaba com eles, Roronoa. Ok, Kyodai. Falando assim, beleza, passas. Kyodai. Ele tá falando Kyodai no sentido de parça, né? Irmão. Naruhodo. Azameru ne oni. Kyona. Egaga. Rikoda. Ele tá dizendo que o Zoro não vai ficar entre eles, vai ficar por cima para não ficar entre eles. Aí não vai ser transformado ou eles não vão acabar com ele, né? Ele tá falando, ele é inteligente. O Zoro é inteligente, né? Mas tudo bem. Ureta chiwa. Eu saí do cara. Mawari. Os Ostansen. Então ele tá falando o seguinte, vamos chegar neles pelos lados, vamos atacar eles pelos lados, Stansen. A Stansen fala, Yoshiki tá Hairudin, é entendido, Hairudin. E aqui tá, oi, Ueda, Hido Ningen ga, não, Chibi Ningen da, Chibi Ningen ga, tá lá em cima, um humano pequeno. E aí o Zoro vai usar um golpe, né, Santoryu Ougi. Santoryu Ougi Santoryu é estilo de 3 espadas e Ougi significa técnica secreta, né? O Zoro tá usando a técnica secreta contra esses bichos. Rokudo no Tsuji. Flanqueá-los. Ok. Um instante. Por que o Zoro tá usando o Rokudo no Tsuji? Sim, tem um golpe. O Zoro já usou este golpe antes. A questão é por que ele está usando... o som tá baixo? Calma aí. E agora, melhorou? Pronto, deve ter melhorado agora. Não. Por que o Zoro tá usando o Rokudo no Tsuji? O que significa Rokudo no Tsuji? O Zoro já usou esse golpe antes, vocês devem encontrar aí no Google. Os fãs de Power Scaling deveriam saber. Valeu. Melhorou. Por que ele usa Rokudo no Tsuji? Vou dar uma dica. Não. Vocês estão pensando muito em Naruto. Naruto tem porque é uma referência. Rokudo e Rikudo significa a mesma coisa. 6 caminhos, perfeito. A questão é que não é Rokudo só, é Rokudo no Tsuji. Perfeito, concordo que pode ser uma referência a Naruto. Pode sim. Bem possível, inclusive. Mas o que significa Rokudo no Tsuji? E por que ele tá usando agora? Usou contra o Prometheus, eu acho, na Big Man? Não. Vocês estão pensando muito na referência. Eu não tô pensando na referência ainda. Exatamente, encruzilhada. Não é bem uma encruzilhada, porque uma encruzilhada tem
4 caminhos. Aqui são 6, porque Lokudou significa 6 caminhos. Então é um cruzamento de 6 caminhos. Roberto, é um cruzamento como se fosse uma encruzilhada? Sim, mas não é uma encruzilhada. Por quê? Porque não forma uma cruz. Óbvio. A questão é... por que ele está usando aqui este golpe? Por quê? Se vocês tivessem lido a minha teoria, que é pacto com o demônio, vocês saberiam. Ele usou na Ilha dos Homens Peixes, sim. E eu já vou mostrar por quê. E o contexto é exatamente o mesmo desse daqui. Porque eles estão numa encruzilhada. E numa encruzilhada é um local que você invoca... o quê? O quê que você invoca numa encruzilhada? Entendeu? Obviamente, demônios, perfeito. E eu provarei aos senhores, anjos não, nada de anjos. Qual foi a primeira vez que o Zoro usou este golpe? Foi contra um demônio. Roberto, você está insano. Não. Eu garanto que você não lembrou disso, mas eu lembro. Tomara que eu encontre isso. Espera aí. Vamos lá. Estão vendo isso daqui? 1, 2, 3, 4, 5, deve ter mais um, 6. Isto daqui é a mesmíssima coisa disto daqui. Não é mesmo? Sim. É verdade, sim. O Zoro usou isso contra o Surume. Roberto, o que caralhos tem a ver? A gente precisa terminar de ver o vídeo. Aqui está. Tá aparecendo aí pra vocês? Não. Agora está. Ou Nabaraka Kiguru no Akuma. O que ele tá falando aqui? Akuma, ele tá falando que o demônio do fundo do mar não é tão forte assim. Não é mesmo? Sim, o demônio do fundo do mar. Sim, sim, senhores, exatamente. E esta semana eu falei para os senhores que muito pouco provável que os descendentes de David Jones não tenham a ascendência de Homem-Peixe e de... não qualquer Homem-Peixe. Deste aqui. Muito provavelmente, eles têm a ascendência de Homem-Peixe de polvo. Roberto, você está completamente maluco. Não. Qual é a frase mais famosa dita neste mangá de meu Deus? Este mangá aqui, ó. A frase mais famosa. Não é a Kaizoku ni Ore wa Naru, não é. Eu vou ser o rei dos piratas, não. É uma referência a Pirata do Caribe? Sim. Hito no yume wa owarane. Ou, o sonho das pessoas não tem fim. Perfeito. Quem diz esta frase? O Barba Negra, perfeito. Em qual capítulo ele diz esta frase? Em qual capítulo? Vamos ver agora. Pois procurem. 225? Porra. Capítulo 225. O nome do capítulo 225 é Hito no Yume, ou O Sonho das Pessoas. Olhem o que nós temos na capa. O sonho. E é um... Que animal é este aqui? Que animal é este? Roberto, você está falando merda, você não sabe o que você está dizendo. É mesmo? Um instante. Onde está o meu tweet? 145, a vontade de herdar, 225 e 1121, a passagem das eras. Muito bem. As 3 coisas que não podem ser detidas. As 3 coisas têm a ver com o Barba Negra. As 3 coisas. Um instante.
Roberto, você está completamente insano. Você não sabe o que você está dizendo, você está forçando. Ah, é? Eu fiz esse tweet aqui. E as pessoas me ridicularizaram. Falaram que eu não sei o que eu estou dizendo. Por quê? Porque elas estão totalmente, completamente ensandecidas pelo Deus falso. Elas acham que vai ser uma coisa muito foda, uma coisa... Não. One Piece, as referências são Deus. Exatamente no capítulo 577, quando o Marco fala que o corpo do Tite é anormal, olha o que a gente tem. E aí? E aí? Roberto, você está completamente louco. Você não sabe o que você está dizendo. É mesmo? Qual é a referência ao Kraken ou a Davy Jones de One Piece? De onde ele tirou? Ele tirou deste parça aqui. Davy Jones. Este parça aqui. Estão vendo aqui? Este parça aqui. Estão vendo? Qual é a referência deste parça? Qual que é? Agora eu quero ver. E o povo tem 3 corações. Sim, 3 corações. Portanto, 3 Akuma no Mi. Até o momento ele tem 2. Será que ele vai ter mais uma? Não sei. A referência ao povo é um povo. Por isso que ele tem o Kraken. Que é o... Kraken. Mas tem uma outra referência. Que é pra fechar tudo. Exatamente. A referência deste parça aqui é este parça aqui. Eu quero essa imagem aqui. Estão vendo a barba dele? Esta barba aqui é a referência para esta barba aqui. Entenderam? Entenderam? É impossível não ser. E outro nome. O Kraken é da mitologia nórdica, a inspiração para o Baf. Pena que o Barba Negra do quê? De Pirata do Caribe é paia. Perfeito. O Black Flag adaptou de uma forma muito massa. Perfeito. Entenderam? Tudo se conecta. É um círculo perfeito. Se você não entender as referências de One Piece, você nunca vai entender o que eu quero dizer. Você nunca vai entender como o autor constrói a história. Como ele escreve a narrativa. Tudo bem? Tá aprovado pra vocês ou vocês querem mais? Porque tem muito mais. Eu posso falar mais. Querem? Se vocês verem o capítulo da Vontade Herdada, vai ter também o Barba Negra. Se vocês verem a mudança, a passagem das eras, também vai ser sobre o Barba Negra. Então, fruta do povo pro Barba Negra, o corpo dele é o de um povo. Não necessariamente a fruta. Outra coisa, o que os povos liberam? Não. Não. Do Barba Negra deve ser do povo Kraken? Não. Ele é um polvo. Ele não tem a fruta de um polvo. Ele é um polvo. Tinta, exatamente. E o poder da Yami Yami no Mi, o que faz? É escuridão. Yami Yami. Entenderam? Entenderam? É óbvio. Não tem como não ser. Tudo bem. Enfim. É por isso que o Zoro está usando esse golpe. Porque ele está enfrentando demônios. Que é uma referência à primeira vez que ele usou o golpe. Que ele estava enfrentando um demônio. Ponto. Entendeu? Inclusive, vocês sabem de onde vem o nome Jolly Roger? Vocês sabem de onde vem Jolly Roger? Jolly Roger é a bandeira de caveira usada pelos piratas. Mas vocês sabem de onde que vem esse nome? Essa teoria é tão fechada que é quase impossível não ser. Exatamente. Essa eu quero saber. Perfeito. De onde vem Jolly Roger? O próprio Oda já falou. O próprio Oda. Jolly Roger vem de um antigo termo falado por marinheiros, mais especificamente aquele livro, de um livro, perfeito. Aquele livro, né, do Barba Negra, vem de Old Roger. Old Roger. Sabe qual é o significado, ou o que significa Old Roger? Procurei aí no Google. Procurem. Um único golpe explica tudo isso. O que significa Old Roger? Procurei no Google. Quem tiver no computador, não quiser fechar porque tá no celular e tal. Uai, achei que não teria live. Teve live. Eu avisei.
Tava aniversário do meu pai. Pra quem tá chegando agora. O que significa Old Roger? Vocês não querem ver? Perfeitamente. What is the meaning behind Old Roger? Old Roger é literalmente a morte inevitável, a mortalidade and the refusal to offer mercy. Não, então, a recusa a oferecer misericórdia. Exatamente o significado de Jolly Roger. Significa o demônio. Um demônio. The devil. Death. Old Roger was often used as a similar humorous name for the devil or death. Então, Old Roger era comumente um termo usado de uma maneira humorística para simbolizar o demônio ou a morte. Tudo bem? Então, é isso que eles estão falando aqui. Eles estão falando do demônio, do capeta, de Satanás. Entenderam? Tudo se completa. Por isso este é chamado do filho do demônio. Exatamente. E, senhores, nós estamos enfrentando os Tenryubitos neste arco. Os Tenryubitos são deuses. E quais são os inimigos jurados dos deuses? Os Di, ou demônios. Só que em One Piece, as coisas estão de cabeça para baixo. É literalmente isso que significa virar o mundo de cabeça para baixo. Os demônios, atualmente, são os deuses. Literalmente. É por isso que os Goroseis se transformam em demônios. É por isso que o poder de Imo é transformar os outros em demônios. Entenderam? E eles estão enfrentando os que eles chamam de demônios. Mas, na verdade, estes são os deuses. Deuses são demônios, demônios são deuses. Entenderam? Imo é fã de sucubos. Aí é que tá. BR Marlon. O que acontece exatamente há 100 capítulos atrás? Nós temos uma sucubus aparecendo. Você está insano. Podem procurar. Vamos ver o que acontece no capítulo 1073. Nós temos uma personagem que é uma sucubus aparecendo. Podem procurar. Não é mesmo? E se a tinta de Imo for de polvo? Possível, não sei. Entenderam? Tudo se completa, tudo se fecha perfeitamente. Perfeitamente. E aí, senhores, como vocês sabem, lembram o que o Rox, já que a gente tá falando do Marquinhos ainda agora, falou pro Imo em God Valley? Ele falou assim, de quem que você tem mais medo? Do Joy Boy ou do Davy Jones? E por que ele odeia tanto o Davy Jones? Pelo mesmo motivo que os Tenryubitos odeiam uma raça muito específica em One Piece. Uma raça que eles não conseguem totalmente escravizar e eles não conseguem totalmente matar. Que raça é essa? É muito óbvia. Muito óbvia. É a antítese perfeita deles, porque eles estão no céu, no topo do mundo. Essa raça fica no fundo do mar. Exatamente, os homens peixes e as sereias. Por isso que eles os odeiam. Por isso que eles foram escravizados. Mas aconteceu alguma coisa num determinado momento da história em que os Tenryubitos falaram, vamos dar direitos aos homens peixes, tanto é que eles agora participam do Leveling. Roberto, o que é Leveling? É só o Real Reunião? Não, é Leveling, to level, que significa nivelar. Colocar todos no mesmo patamar de igualdade ou de controle. Entenderam? O Hold tem possibilidade de ser do clã Davy? Sim. Claro que sim. É por isso que o nome dele é Hold Jones, porque ele é um homem-peixe. E, para fechar esse segmento da live, quem que era o dono deste parça? Já que a gente começou com ele. A tradução mais correta seria Leveling, não Reverie? Sim. A romanização oficial é Leveling, não Reverie. Embora os dois termos tenham significados próprios. Os dois fazem sentido. Quem é o mestre desse parça? Quem? Hold Jones. O Davy Jones não era o mestre do Kraken no Piratas do Caribe? Então o mestre do Kraken em One Piece tem que ser um Jones. Hold Jones. Entenderam? É óbvio. Óbvio, 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 óbvio. Beleza? Continuamos então pro capítulo.